Mateus capítulo 7, do verso 24 ao 27, que diz assim: Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Irmãos, esse texto, ele tem um nível de importância muito grande, porque ele conclui o Sermão da Montanha como se fosse uma advertência. Advertência de maneira bem ilustrativa de um pai. Imagine um pai que passa dias explicando para o filho como ele deve viver na sociedade, como ele deve viver na escola, como ele deve conviver com os mais velhos. E no final de tudo, aquele pai olha para o seu filho e ele diz assim: filho, tudo que eu te ensinei, se você não praticar, não serviu para nada. Então, o que Jesus está fazendo aqui é nos chamar a uma reflexão. E esse texto ele é importante justamente por causa disso. Nós somos o povo que ouvimos pelo menos 4 sermões por mês. Ou seja, nós já temos sobre a nossa consciência, sobre a nossa mente, texto suficiente para nos conduzir a uma vida de santificação, para aqueles que ainda não são salvos, para a salvação, e para aqueles que não querem praticar, para a condenação. É uma verdade muito dura, mas é a pura realidade daquilo que nós vivemos. Tudo aqui que nós falamos, às vezes é repetido por anos ao coração de alguns, por anos e anos e anos, o mesmo texto, o mesmo conselho e o mesmo sermão. Então esse texto é importantíssimo, porque ele trata sobre 2 tipos de pessoas. E eu não posso duvidar que haja esses 2 tipos de pessoa aqui nessa noite. Aqueles que escutam a Escritura, aqueles que compreendem perfeitamente o que está sendo exigido, ou os termos da graça, os termos do amor de Deus, e praticam, respondem positivamente, ou aqueles que escutam por anos, e até participam de tudo. Batiza os filhos, se batiza, participa da escola dominical, mas no fim de tudo, aquilo de maneira consciente e viva não faz parte das suas entranhas, como sendo algo verdadeiro, como sendo algo não domesticado por uma instituição, mas algo que de fato é o fruto do evangelho dentro do coração do homem. Então, o que Jesus está fazendo aqui, ele está novamente alertando, olha, no capítulo 5, ele não está falando de capítulo, óbvio, mas exemplificando, ele está dizendo assim, olha, do capítulo 5, do verso 1 ao 12, eu expus a vocês a verdadeira felicidade. Feliz, ele fala, é o homem que é pobre de espírito. Feliz é o homem que ama a justiça. Feliz é o homem que chora. Feliz é aquele que é perseguido por causa do meu nome e permanece fiel. Aqui Jesus está expondo uma felicidade que vai além da nossa compreensão humana. Uma felicidade a qual nós escutamos nas notícias, por exemplo, dos cristãos nigerianos, de pastores que perderam seus filhos bebês, e eles continuam dizendo, o Islã não vai nos vencer. Porque há uma alegria triunfante que sobressai a alegria de ver um filho bem. É o que Jesus começa dizendo. Depois Jesus fala assim, olha, vocês também foram chamados para uma influência irresistível sobre o mundo, que é o sal, que é a luz, que é impossível de esconder, a não ser que você se torne um sal que eu possa jogar fora e ser pisado pelos homens. Jesus continua falando sobre o governo do reino de Deus na vida do seu povo,
Então, do seu capítulo 5, do verso 17 ao 48, ele fala de um caminho, de uma vida para a verdadeira justiça. E versos como, que diz assim, qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Uau, que versículo maravilhoso. Se eu não ensinar e não cumprir, eu sou pequeno. Agora, se eu ensino e cumpro, eu sou grande. E ele está ensinando um tipo de grandeza que não é a grandeza humana, que não é a grandeza de um título, que não é a grandeza de um diploma, que não é a grandeza de um dom, mas a grandeza daqueles que confiam que Jesus é uma rocha eterna. E ensinam isso. Outro verso maravilhoso, que nós conhecemos bem, que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum nós vamos entrar no reino dos céus. Então o sermão da montanha é um sermão poderosíssimo, profundo, e que fala sobre a verdadeira justiça. Depois, no capítulo 6, Jesus expõe o coração daqueles que adoram de maneira externa tão somente. E ele diz, olha, se vocês fazem esmola só para serem vistos, já perderam o galardão de vocês. E aí ele continua num versículo também poderoso e muito conhecido, verso 6 do capítulo 6. Mas quando vocês entram no quarto de vocês, fecha a porta. E fechando a sua porta, orem. E depois ele ensina uma das orações mais conhecidas. Na roda de futebol nós fazemos essa oração, antes da Ave Maria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Aí os que são cristãos, fecha o olho e fica quieto e começa a orar. Deus, protege, Senhor. Controla as minhas emoções. Então esse sermão, ele pode ser o núcleo do governo de Deus sobre o seu povo. E aí Jesus conclui dizendo, se vocês escutarem essas minhas palavras e as não praticar, não aconteceu nada. Esse é, irmãos, o fato que mais aterroriza a nossa consciência. É nos encontrarmos diante da palavra, olharmos para a palavra e termos a absoluta certeza que não a praticamos. E não a praticamos não é porque nós falhamos às vezes, é porque nós não a amamos de todo o coração. É porque Cristo não é a rocha eterna. Então, no capítulo 7, Jesus vem falar sobre um caminho verdadeiro para o julgamento. E aí ele fala outra passagem, não julgueis para que não sejais julgados. Uma passagem que tem muita controvérsia de debate, né? Vocês não devem julgar nada, não devem falar do que está errado na igreja, mas não é essa a ideia. E aí ele vem falando sobre os dois caminhos, ele vai fazendo agora um paralelo entre dois tipos de pessoa. Aquelas pessoas que gostam do caminho largo e aquela pessoa que gosta do caminho estreito. E aí Jesus, ele fala sobre os falsos profetas vestidos como ovelhas, ou seja, ele está falando do que é verdadeiro e do que é falso. E ele fala então sobre a árvore que tem bons frutos e a árvore que tem maus frutos. De novo, sobre o engano. E aí ele fala algo também muito profundo. Ele diz, nem todo que me chama de Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que me vê anjo, nem todo aquele que fala em mistérios, nem todo aquele que cura entrará no reino dos céus. E ele termina esse pedaço dizendo assim, se afastem de mim, porque eu não conheço vocês. O que Jesus está fazendo, irmãos, é um tratado sobre a vida do verdadeiro discípulo. E ele está nos alertando, é possível conhecermos gente que está nos enganando, que diz ser, mas não é. Ou alguns que é, mas não entende que são. Porque ainda não compreenderam o verdadeiro evangelho em seus corações e ainda confiam em si mesmos. Mas já são. E aí Jesus, ele vem dando um antídoto sobre a falsa religião, que só busca uma aparência externa, mas o seu fundamento é fraquíssimo. Isso daí, irmãos, está cheio por aí, de pessoas que se vestem como crente. Já ouviu isso? O que é se vestir como crente para muitos? É um terno, uma gravata e uma saia. Para muitos é isso. Se vestir como crente ou falar como crente é o primeiro cumprimento, a paz do Senhor. Aí você não dá a paz do Senhor e fala, boa noite. A pessoa, não, a paz do Senhor. E aí você fica, meu Deus. E nós precisamos olhar, irmãos, para o antídoto que Jesus dá. E o primeiro ponto desse sermão
ele diz que aqueles que praticam a palavra não vivem de aparência. Eles não têm que comprovar nada aos outros e nem a si mesmos. Porque como nós vamos tentar provar de que somos aquilo que a nossa natureza é, se nós praticamos aquilo diariamente? Não há necessidade. Só tenta ficar provando aquilo que é, aquele que de fato não é. E ele sabe que as pessoas sabem que ele não é aquilo. E aí ele fica tentando comprovar. E tem um verso interessante em Efésios capítulo 2, do verso 8 ao verso 10, que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que esse verso está dizendo em conexão com o que Jesus está falando sobre o primeiro homem? Que esse primeiro homem, um construtor de uma casa, compreende de que tudo que ele faz é mediante a graça de Deus. De que toda a construção da sua vida é mediante ao favor imerecido de um Deus que se fez homem. Isso daqui, irmãos, é o que Jesus disse, que todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Jesus está falando de um fato: todos nós estamos edificando uma casa. Mas existe um povo que edifica essa casa sobre o fundamento da graça, porque eles foram salvos e conectados. A sua natureza está conectada com a natureza da rocha. E essa rocha é inabalável. E essa rocha é firme. E essa rocha é uma rocha indestrutível. E aí Jesus está falando assim: olha, esses dois homens, os dois trabalham. Os dois edificam. Os dois constroem. Mas existe o primeiro tipo de cristão, aquele que não vive de aparência. Que é aquele que, o final do verso diz: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E nós devemos tomar todo cuidado, por quê? Porque a graça e as obras, depois da salvação, elas caminham juntas. A graça vai operando dentro do nosso coração para que nós venhamos manifestar boas obras. E as boas obras são as manifestações da graça divina. E nós não devemos confundir isso, mas ambas caminham juntas. A verdadeira fé, ela não vem sozinha, diz um teólogo. Ela vem e traz as boas obras. Porque como é que nós saberemos que fomos transformados e salvos? Senão quando edificarmos uma casa sobre o fundamento verdadeiro. E é interessante que o apóstolo Paulo diz que somos feitura. Essa palavra no grego, ela traz a ideia de poêmia, que é a mesma palavra que nós usamos para poema, que revela sentimentos, expressões, aquilo que há de mais profundo no coração do artista. E o apóstolo Paulo diz: vocês criaram uma casa sobre um fundamento firme. E esse fundamento firme é o Cristo. E a casa a qual vocês estão construindo são as boas obras a qual Deus os chamou para realizar. Então nós devemos olhar, irmãos, para esse primeiro construtor, o homem que, como nós, é um homem simples. Alguém já fez uma casa aqui? Já trabalhou desde a fundação? Eu já trabalhei desde o barraco a uma casa de alvenaria. O barraco é diferente, né? Você pega uma cavadeira, fura, coloca uma estaca. Aí na época só tinha barro mesmo. Aí você ia com o cabo da enxada mesmo, batendo no barro, assim, do lado da madeira, para a madeira ficar firme. E aí você faz isso do outro lado. Você não coloca o teto primeiro. Por quê? Porque o fundamento no barraco é a terra. Mas, numa casa de alvenaria, o fundamento é o concreto, é o ferro. E você vai construindo aquela casa sobre um firme fundamento. Porque você sabe que se você não fizer a base primeiro, a sua casa vai cair. E quem de nós talvez não teve uma telha que voou num dia de chuva? Mas a casa inteira não caiu, porque o fundamento estava firme. O que Jesus está apontando aqui é justamente isso. Que nós devemos expressar quem Deus é, como se fôssemos um poema escrito por Ele.
como se fôssemos a escrita de Deus, como se fôssemos cartas. A edificação da nossa casa, da nossa vida, do nosso convívio, da nossa comunhão, da maneira como nós lidamos com os sacramentos, com a reunião, com a oração, com as tribulações, é a forma que estamos construindo a casa sobre a rocha. E em Lucas fala que ele viu ali areia, mas ele continuou cavando. Lucas, no seu capítulo 6, diz que ele viu areia e cavou, 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 até encontrar a rocha. E aí, irmãos, quantos de nós, por vezes, não somos superficiais na fé? Porque, de fato, nós não perseveramos em cavar, cavar, cavar. Uma coisa que os pastores encontram muito são pessoas que querem tudo de mão beijada. Ou fala de tal doutrina, aí você fala, ó, lê esse livro. Aí você vai lá um ano depois, aí você leu? Não. Aí a pessoa faz a mesma pergunta. Mas eu te indiquei o livro, eu vou te indicar outro menor. O Everton fez isso comigo, né? Indicou um grande, aí indicou um menorzinho de batismo. Acho que é 22 páginas. Você leu? Aí você fala, não. Ou seja, a rocha que é Cristo, expondo sua verdade, está ali. E nós precisamos construir essa casa. Então esse primeiro homem, ele constrói a sua casa obediente aos padrões de segurança determinado. Há um padrão para construir uma casa. Há uma sequência clara. Há uma forma. Ou seja, esse homem ele não se apressa. E ele não tem necessidade de criar uma forma nova. Por quê? Porque já existe um formato. Já existe algo estabelecido. É o que o apóstolo Paulo diz, olha, vocês não vão lançar novos fundamentos, eu já lancei. E esse fundamento é Cristo. Agora o que vocês fazem é construir sobre esse fundamento à luz da revelação da palavra. Ou seja, você obedece aos padrões de segurança já determinado. Por exemplo, existe um padrão para nós tratarmos com falsos profetas. E o padrão é nem cumprimente eles. Quantos sabiam disso? Não os traga na sua casa, não tenha comunhão com eles. Ou acerca de determinadas doutrinas, nós não devemos nem sequer ficar propagando palavras como em Efésios, que diz assim, olha, sobre essas coisas imorais, torpes, entre vocês nem fale muito, porque isso vai corromper vocês. Ou seja, existe um padrão. E esse homem, o primeiro construtor prudente, seguiu o padrão. Seguiu ali a planta a qual o Criador deu, que é as Sagradas Escrituras reveladas. Esse homem também ele tem paciência em meio ao trabalho duro. Ou seja, Lucas diz, ele cavou, ele abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Quanta paciência tem que ter para cavar o alicerce de uma casa? Porque às vezes nós vamos dar em pedras, que são doutrinas difíceis. Às vezes nós vamos bater em madeiras, que são doutrinas que você fala, não aceito muito. É estranho. Às vezes nós vamos bater sobre terra barrenta, que pode nos sujar. Tem todo tipo de empecilho até você chegar a um lugar firme. Isso é o quê? Paciência, perseverança na construção da nossa casa espiritual, da reflexão, da meditação, de olhar e falar, eu vou cavar mais um pouco, Deus, porque eu ainda não entendi muito bem. E cavar e ter paciência é ouvir para aprender de fato. Cavar para ter paciência é de fato você respeitar o processo. É de fato você olhar e falar assim, olha, eu preciso ler mais, mas eu também preciso de alguém para me discipular. Eu preciso de alguém para me ajudar. Porque vai chegar uma parte na nossa casa espiritual que é para subir uma madeira bem pesada. E aí você fala, sozinho eu não vou conseguir. Eu preciso de um pastor. Eu preciso de um amigo, eu preciso de um PG, eu preciso de uma escola dominical. E aí você vai construindo com paciência, no meio daquele trabalho duro, e de repente o Espírito Santo ilumina e encaixa tudo perfeitamente. E sua casa está segura. Como uma casa que nós subimos a viga, encostamos com cuidado, e aí vem aquela casa, por exemplo, de madeira, e um parafuso grosso, e prende aquela viga. Aí lá do outro lado a mesma forma, ou seja, agora você pode passar por baixo. Aquela doutrina está firme, aquela doutrina está lá no íntimo do seu coração. Esse homem também, ele é firme quanto à sua posição. Ele não desiste. Ele cava, cava, cava,
constrói sua casa sobre aquele fundamento. Porque, irmãos, nós vamos perceber que os dois tinham uma casa. É bem provável que os dois escolheram próximo a casa um do outro. É bem provável que os dois colocaram janela, os dois colocaram porta, os dois estenderam um tapete, o sofá. Mas o que diferenciava de fato era o fundamento, aquilo que não se vê com facilidade, aquilo que não se enxerga, ou seja, não é algo que é por aparência. E aquele homem, ele era firme quanto à sua posição. Ele estava com fé, com confiança de que deveria cavar e que deveria confiar na rocha. E por vezes na nossa vida, tempestades vêm, e se nós não cavarmos fundo até a rocha, a tempestade leva a nossa casa. E ela leva assim, ó, em uma noite, em uma manhã, em um luto, em uma perca, às vezes numa porta de emprego. Para muitos, às vezes numa troca de cidade. Por quê? Porque o fundamento não estava bem cavado. Aí Jesus fala também sobre o outro tipo. Do verso 26 ao 27 diz: e aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A tempestade, os comentaristas entendem que são as tribulações da vida ou o próprio juízo final. Mas eu quero me ater somente às tribulações da nossa vida. Como nos foi pregado sobre a parábola das sementes, que uma cai sobre ali as rochas, as pedras, e ela cresce, mas vem o sol, que são as tribulações, e logo ela se seca, porque ela não tem raiz profunda. É a mesma coisa, é o que Jesus está falando. É uma pessoa sem cavar o fundamento real, verdadeiro, sem um conhecimento, como o nosso irmão falou, do verdadeiro Cristo. Eu falo assim para minha filha: um dia você vai ver Jesus. E eu acho que ela pensa que é ver mesmo. Mas por que eu falo isso para ela? Porque um dia ela vai ver Jesus. E ela vai entender: Jesus, eu te vi. Eu vi a rocha. Eu cheguei nela. Porque a minha filha, por exemplo, ela está sendo ensinada sobre o Evangelho. Mas ela, na sua consciência, não chegou nessa rocha. Ela ainda não está firme nessa rocha. Um dia ela vai estar, eu creio. E Jesus está falando sobre esse homem, os que somente ouvem a palavra, mas preferem viver de aparência. Esse tipo de pessoa, geralmente, é aquele tipo de pessoa que Tiago disse, que é a pessoa que não é cumpridor da palavra, mas somente um ouvinte. E é uma pessoa que engana a si mesmo. Porque não dá para nós nos fazermos filhos de Deus pelos nossos próprios méritos ou meios. Não dá para nós nos fazermos filhos de Deus somente pela frequência no culto, ou somente pela quantidade de livro que lemos, ou somente pela quantidade de conferência a qual nós vamos, ou somente pela quantidade de vezes que lemos a Escritura. Essa é uma obra divina. Essa é uma obra que só vem de Deus. E quando Deus realiza essa obra, nós nos tornamos praticantes da sua palavra. Isso é muito automático e natural, irmãos. Assim como uma criança que uma hora ela vai engatinhar, uma hora ela vai andar, assim é o cristão nascido de novo. Ele vai crescer, ele vai frutificar e vai prosperar. Mas esse tipo de homem que se engana, ele tinha as mesmas bênçãos do homem que achou a rocha. Ele tinha o terreno, ele tinha o material. É bem provável que ele teve ajuda. Ele tinha ferramentas também. Ou seja, é as providências divinas levando a palavra. Por exemplo, aqui nessa noite, todos nós ouvimos da mesma palavra. Temos acesso ao mesmo Deus. Podemos beber do mesmo Espírito. Podemos participar da mesma igreja, da mesma mesa da ceia. Tudo está aqui diante de nós. E esse homem que vive por aparência, ele acredita profundamente, ele não acredita nos padrões como sendo uma verdade absoluta. Ou seja, os padrões determinados por Deus não são tão absolutos, não são tão inspirados como dizem que é.
Olha, esse tipo de verdade, sim, tem sentido. Esse tipo de verdade, não. Já perceberam o que muitos teólogos fazem e que muitos também estão fazendo? Que dizem assim, olha, Jesus falou, mas Paulo não falou. Aí ele pega Jesus e Paulo e fala assim, olha, Jesus falou disso, mas Jesus falou disso e Paulo não. Aí eu fico com Jesus. Ó, Paulo está falando algo que Jesus não falou, aí vai de encontro bem no meu coração. Aí eu não quero seguir esse padrão, não. Eu não quero seguir esse formato de construir uma casa. Então eu vou fazer o meu formato. É tipo você entrar no condomínio e haver uma lei. Olha, as casas têm que ser quadradas. Aí você fala, não, eu vou fazer a minha casa redonda. Porque eu quero determinar o padrão. Eu quero determinar a forma, o meio, a doutrina. É o que esse homem fez. Por quê? Porque ele construiu a casa apressadamente. Porque quem quer determinar um padrão novo, geralmente nem sequer se aprofunda nas escrituras e no rochedo. Ele já determina de maneira superficial, não creio assim. Aí você fala, de onde você tirou que não se deve construir uma casa desse jeito? Ah, eu acho que é assim que faz. Eu acho que é dessa forma. E aí Jesus fala assim, olha, esse homem também, além de falar que o padrão não é absoluto, inspirado, inerrante, esse homem também desiste diante de qualquer adversidade. Por quê? Porque ele quer viver uma religião externa. E uma religião externa, ela quer que se resolva as coisas assim. Ó. Ela não quer trabalhar na construção da casa. Ela não quer perseverar. Quem é casado sabe bem o que eu estou falando. Construir uma família requer muito trabalho na rocha. Requer muito apego à rocha. Por quê? Porque é constante o trabalho. Não dá para desistir diante de qualquer adversidade. É como esse construtor. Ele olhou para aquela areia e falou, eu vou ter que cavar muito. Eu vou ter que suar muito. Eu vou ter que trabalhar muitos dias. Olha o meu vizinho. Ele está ali ainda, lá no fundamento, e eu já estou erguendo aqui. Eu vou fazer de qualquer forma. Esse homem, irmãos, geralmente ele não para planejar, para analisar os riscos de se viver uma vida superficial, de se viver uma vida relativa, uma vida pragmática, ou seja, não importa os meios, o que importa é o resultado. Ou seja, eu fui no culto, orei, chorei, me senti bem, estou bem. Aí eu fui no outro, não me senti bem. Eu acho que aquela igreja não tem muito poder. Aquele povo não tem muito poder. Aí ele vai em outro. Tá cheio de gente assim. Que a casa dele é um picado de coisa. Um picado de... É como num dito, né? Eu vou falar dessa forma porque eu sou. É igual o pobre quando vai na casa de rico, né? Aí ele tenta repetir em casa. Já viu? Aí ele vai lá e vê a cabeceira de telha. Aí ele fala, eu vou fazer uma cabeceira de telha. Vai ficar muito ruim. Na casa do rico não parece uma telha. Mas na nossa casa é uma telha. Só de olhar. Isso significa o quê? Que ele está pegando um pedaço de cada. O rico está fazendo daquilo que faz parte do seu dia a dia, do seu aprendizado. Mas o povo de Deus não pode ser assim. Ele não pode desistir diante de qualquer luta. Ele não pode desistir diante de qualquer tribulação. Esse homem, ele abria mão facilmente do que era certo. Ou seja, ele vai fazer o que dá certo. Ele não quer submeter a sua consciência a Jesus firmemente, diariamente. Porque construir uma casa dessa forma é muito difícil. Esses dias eu estava estudando esse sermão, e quando eu cheguei na parte do sermão que diz assim, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, eu, porém, vos digo, amai os inimigos e bendizeis o que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Quando eu cheguei nessa parte do sermão, eu falei, Deus, eu preciso mudar de emprego. Porque eu cheguei no estágio do meu emprego, Deus, que a construção da minha casa está sendo comprometida. Porque para que eu possa resolver um problema, eu tenho que fazer fofoca.
eu tenho sempre que falar mal de alguém pelas costas. E aí o Espírito Santo falou assim, olha, abra mão disso. O que eu estou querendo dizer, irmãos, que esse homem, o homem imprudente, o homem que escuta e não obedece, ele abre mão facilmente do que é certo para ficar com o que é errado. Nós precisamos nessa noite fazer algumas reflexões para concluir. Sobre qual fundamento nós temos construído a nossa casa? Sobre o fundamento da obediência, sobre o fundamento da prática, sobre o fundamento de conhecermos a Cristo e prosseguirmos em conhecê-lo. Tem uma história que diz que um homem pregava o sermão da montanha, chegando naquela parte que ele fala assim, olha, se você veio aqui essa noite e não perdoa alguém, você tem um mal contra alguém, se arrependa. E aquele pregador vê a igreja se esvaziando. E ele achou muito estranho, as pessoas levantavam no meio do sermão e iam embora. E foi se esvaziando. E de repente ele viu aquele grupo voltando e enchendo novamente os bancos. Foi porque o impacto daquela palavra, do fundamento a qual aquelas pessoas estavam construindo foi tão profundo, que elas se levantaram para pedir perdão imediatamente antes que o culto terminasse. E elas voltaram para terminar de ouvir aquela palavra. Sobre qual fundamento nós estamos construindo? Outra aplicação, as tribulações, os ventos, as chuvas e as águas, elas nos derrubam facilmente? Porque Deus usa pelo menos 3 meios para nos aperfeiçoar à medida de Cristo. A sua palavra, a oração e as tribulações. Porque quando nós chegamos nas tribulações, nós nos voltamos para a palavra. Nós nos voltamos para a oração. E aí vem mais tribulação. E nós nos voltamos para a palavra. É um ciclo. Então, como nós temos respondido à nossa vida, aos ventos? E a última aplicação. Na nossa vida cristã, nós temos sido sábios ou insensatos? Porque, irmãos, essas histórias revelam o céu. Mas o céu, o reino de Deus, ele tem que ser manifestado através da nossa resposta, através da nossa obediência. Isso é tão maravilhoso que às vezes nós podemos olhar para esta palavra e dizer, Cristo, como ouviremos e praticaremos a sua palavra se somos tão fracos? Como ouviremos, Jesus? Eu me lembro quando eu me converti, eu olhava para os apóstolos e falava, Deus, como eu vou viver esse tipo de vida? Eu não estou falando nem de milagre. Eu não estou falando de coisas sobrenaturais. Eu estou falando de seguir a Jesus. De ser chamado um discípulo que toma sobre si sua cruz e o segue. Aí eu li Jeremias 31, do verso 33 ao 34, que diz, porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E aí Jeremias conclui essa parte daquele texto dizendo, ninguém vai ensinar ao outro, porque o meu Espírito os ensinará. E Jesus mesmo disse, o Espírito Santo viria para nos ensinar toda a verdade. Então, se nós entramos nesta noite para ouvir essa palavra, e se nós estamos falhando até mesmo em resposta, em obediência ao Senhor, a graça em Cristo, a graça sobre a cruz. Porque Ele é o Deus que não só nos salva e nos exige, mas também Ele é o Deus que nos oferece graça para que nós consigamos obedecer a sua palavra e os seus mandamentos. Por meio do poder do Espírito Santo, Ele nos oferece graça para que nós possamos ser transformados de glória em glória e nos parecermos cada dia mais com Ele. Por meio daquela cruz, Ele cravou todo o escrito que era contra nós, que feria a nossa consciência, que fazia com que nós pensávamos assim, olha, eu não conseguirei, Deus, cumprir grandes mandamentos. Eu não consigo, Deus. Senhor, eu leio o sermão da montanha, eu escuto as parábolas, eu participo, Senhor, mas em minha consciência eu ainda sinto que não te obedeço como deveria. Cristo, o Senhor Jesus Cristo, a rocha eterna, nos perdoou os nossos pecados e Ele nos encheu com a sua plenitude do Espírito,
para que nós venhamos obedecer a sua palavra. Que nós possamos nessa noite refletir sobre essa mensagem. Que a graça de Deus é suficiente para que nós não sejamos o homem insensato que escuta as palavras, mas não a pratica. E se caso você for esse homem, se caso você estiver nesse estágio, na cruz de Cristo há graça para que você se arrependa, há amor, há misericórdia, porque o nosso Deus é como um pai, que ele vai ensinar para o seu filho quantas vezes for necessária, até que o seu filho pratique aquela verdade. E o desejo do pai não é só que nós venhamos escutar a sua palavra, mas é que nós venhamos praticar a sua palavra. Quão lindo é, né? E eu concluo com essa última ilustração familiar, quando a minha filha dobra os joelhos de maneira voluntária e ora. Quando ela vai de maneira voluntária e fala, pai, vamos orar pelo almoço, você esqueceu. Porque ela escutou e praticou. E esse sermão, da maneira mais simples, é o que Deus deseja. Que nós escutemos a sua palavra e que a edificação da nossa casa esteja fundamentada em obediência. E a partir da obediência nós vamos revelar o poder dessa graça. Amém?